O Nair diz: "Uou, que é isso?" Ele pergunta como elas estão. Em seguida diz que ela está incrível. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é K. Ele também pergunta qual o nome da outra e ela fala que não tem nome. Ele pergunta se não tem e por que ela está agindo assim. E ela diz: "Eu não tenho nome." Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e ela fala que tem. Ele fala que lamenta em ouvir isso e diz que não está vendo ninguém ali agora. Ele pergunta: "E você? E por que sua amiga tá agindo assim?" E ela diz que ele simplesmente não faz o tipo dela. Ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia pra ela. E ela diz que tudo bem. Ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela. Ele fala que elas estavam agindo muito estranho. E que agora elas estão voltando. E quando elas voltam, ele pergunta: "E aí?" Ela fala que voltou porque ele fez um elogio. Ele fala que fez e pergunta: "E aí?" Então ela diz que lá atrás ela só estava brincando. E ele fala: "Brincando?" E diz que não curte esse tipo de jogo. Ela fala que não está jogando e ele fala: "Não está?" Ele fala que ela disse que ele não fazia o tipo dela e pergunta o que mudou. Ela diz que se interessou por ele, mas ele fala: Não. Vocês voltaram depois de ver o carro." Ela diz que não é o que está aparecendo e ele fala: "É exatamente o que está aparecendo. E que é isso que ela tá passando." Ela diz que não é isso, ele pergunta então o que é. Ela fala que ele é bonito e ele fala que é a mesma pessoa que estava na calçada. E pergunta cadê aquela energia negativa. E ela pergunta: "Mas você precisa ficar falando sobre isso?" Ela fala que voltou para conversar com ele e ele pergunta: "Agora você voltou para falar comigo?" E pergunta como isso faz sentido. Ele fala que depois disso ele nem sabe sobre o que eles vão conversar. Ela diz que eles podem descobrir e ele fala: "Agora nós vamos descobrir? Por que só agora?" Ele pergunta: "Por conta do meu carro." E fala que agora ele não está interessado. Ele fala que estava tentando conhecê-las porque ele é novo por ali. Ela fala que voltou para conhecê-lo. Ele fala que agora não vai rolar e que ela disse que ela tem um namorado e pergunta se não é isso. Ela pergunta: "Você não quer me conhecer?" E ele fala: "Não." E que ela não está transmitindo uma coisa sincera. Ela pergunta como assim. Ela diz que ele está bravo agora. E ele fala que tem direito depois de tudo que aconteceu. Ela pergunta se ele vai deixar elas ali esperando. Ele fala que isso não tem nada a ver com ele e que elas voltaram porque elas quiseram. E que ele não obrigou ninguém. Ela fala que voltou para conversar com ele e ele fala que ela não está dizendo nada com nada. Ela fala que ele não está prestando atenção. Ele fala que está e pergunta o que realmente ela quer. E diz que ele não gosta de ficar perdendo o tempo dele. Ela diz que as duas querem ele e ele fala: "Vocês duas me querem? Vocês não se importam de compartilhar?" A de branco diz que ela não quer compartilhar. Ele fala que entendeu e pergunta da onde ela é. E depois que ela diz da onde ela é, ela fala que ele é bonito e também cheiroso. Ele fala: "É, eu tenho um cheiro bom." Ele pergunta se ele pode dar uma olhada e se elas podem dar uma volta. Ele fala: "Não, muito rápido, dá uma voltinha devagar aí." E em seguida diz que ele tá legal. Ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela e que ele não vai ficar perdendo o tempo dele ali. O Landon começa fazendo um elogio e ela agradece. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Carly. Ele fala que é um prazer e pergunta de onde ela é. Ela diz que ela é dali mesmo de Houston. Ele fala que originalmente ele é de Nova York. Ela diz que é muito legal. Ele fala que já está ali há uns 5 anos. E ela diz que é legal. Ele pergunta como está sendo o dia dela e ela fala que está indo muito bem. Ela pergunta e ele fala que está incrível. Ele pergunta qual o plano dela para hoje e ela fala que está indo trabalhar. Ele fala que não quer atrapalhar o dia dela, mas que ele tinha que dizer que ela é muito bonita. E ela agradece. Ele fala que ele acha que talvez eles devessem se conhecer, mas ela diz que ela está bem e que na verdade ela tem um namorado. Ele pergunta se é verdade e deseja um ótimo dia para ela. E ela diz que para ele também.
Ela pergunta se esse carro é dele e ele pergunta como é que é. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala, é meu carro. Ela pergunta o que ele faz e ele fala que não está conseguindo ouvir. Ela pergunta o que ele faz e ele fala que é empreendedor e fala que também investe em ações. Ela fala que na verdade ela não está em um relacionamento tão sério. Ela fala que eles ficam nessa idas e vindas e diz que é um relacionamento muito instável. Ela fala que se ele quiser, ela estaria aberta para conhecê-lo. Ele fala que é interessante e pergunta por que só agora. Ele fala que ela acabou de dizer que ela estava indo trabalhar. Ela fala que na verdade não está trabalhando no momento e que ele parece ter uma vida muito organizada. Ele fala que realmente tem uma vida muito organizada e pergunta o que isso tem a ver com ela. Ela fala que ele queria conhecê-la e ela meio que ignorou ele. Ele fala, não, tudo bem, mas eu quero saber por que agora você quer me conhecer e por que ela mudou de comportamento completamente. Ela fala porque ele tem uma vida organizada e que ela também quer ter. Ele fala que isso não tem nada a ver com ele e o que mudou no cérebro dela. O que mudou a opinião dela sobre ele. Ela fala, bom, eu gosto de carro azul. Ele fala, você gosta? Ela fala que gostou do carro dele e que ela gosta muito de carros. Ele pede para ela falar um pouco sobre ela, já que ele não sabe nada sobre ela. Ela fala que nasceu e foi criada em Houston, Texas. Ela fala que trabalhou um pouco como modelo, nas horas vagas, como garçonete. Ela diz que abandonou a faculdade. Ele pergunta o que ela gosta de fazer. Ela diz que gosta de exercícios, de caminhadas. Ele pergunta se é verdade. Ela fala que é. Ele pergunta qual a situação dela com o namorado dela. Ela diz que ele costumava ter muito dinheiro, mas que agora ele tem passado por alguns problemas financeiros, e que ele não tem conseguido acompanhar o estilo de vida dela. Ela fala que isso tem causado alguns problemas. Ele fala que talvez ele não tenha condições agora de dar para ela o que um dia ele teve condições de dar. Ela fala que isso é um problema, e já ele diz que isso fala muito sobre ela. E ela diz que acha que sim. Ela pergunta se ele é um cara legal e ela fala que sim. Ele fala que talvez não seja a prioridade gastar dinheiro com ela. Ela fala que gosta de coisas boas e que não gosta de trabalhar. E ele diz que todo mundo precisa trabalhar. E ela diz que ela não quer ter que trabalhar. Ele pergunta por quê e ela fala que simplesmente ela não quer. Ela fala que se o namorado dela não for capaz de acompanhar o estilo de vida dela, talvez seja a hora de terminar. Ele pergunta se ela vai fazer isso com qualquer cara que esteja com ela. E ela diz que sim. Ele pergunta se então, se o cara não conseguir acompanhar o ritmo dela, se ela termina, e ela fala que sim. Ele fala que é interessante e pergunta se ela quer conhecê-lo, e ela diz que sim. Ele fala que acabou de comprar esse carro e que definitivamente ele consegue acompanhar o estilo de vida dela. E ela diz que isso é legal. Ele pergunta se ela também está disposta a cuidar dele, e ela diz que sim. Ele pergunta de que maneira ela pretende cuidar dele. Ela fala que não sabe, mas que primeiro eles precisam se conhecer. Eles podem passar um tempo juntos, relaxar. Ele fala que pode ser e diz que ela pode entrar. Ele fala que essa garota acabou de dizer que ela terminou com o namorado dela. Ele fala que ela fez isso porque ele não conseguia acompanhar os gastos dela. E ele fala, cara, é só por causa do dinheiro. Ele fala que isso tem acontecido muito. Quando alguém está passando por um momento difícil, a pessoa simplesmente termina. Ele pede para vocês deixarem nos comentários o que vocês acham e também para se inscrever no canal e deixar o like.